Olá, bom dia para você, produtor rural conectado. Eu sou Sara Pires e a partir de agora estamos juntos na primeira hora dessa sexta-feira, acompanhando as informações do agronegócio tocantinense. Nesta edição você vai ver carreiras que devem se destacar no agro em 2024 e também transferência de terras da União para o estado do Tocantins. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. Carreiras que vão se destacar no agronegócio em 2024. Algumas delas têm salário de até R$25 mil. Confira. O agronegócio lidera os setores com maior demanda de profissionais nesse ano de 2024. Os principais cargos ofertados e escolhidos para essa demanda são operadores de drones, cientista de dados, gerente de fazenda, representante técnico de vendas, assistente técnico de vendas, e os salários podem chegar para gerente de fazenda até R$25 mil e para representante técnico de vendas a R$14 mil. Cientista de dados, o salário chega a R$12 mil. Operadores de drones, R$9 mil. Assistente técnico de vendas, R$8 mil. Os principais desafios das empresas, além da escassez de profissionais que dominam as diferentes línguas, especialmente o inglês, o que é a demanda pelas companhias e aumenta, essa demanda para esses cargos, principalmente no agronegócio, nesse ano de 2024. Na Primavia Motors, você pode encontrar diversas marcas e uma série de novidades do mundo automotivo. Se você está pensando em comprar o seu primeiro veículo ou trocar o seu atual, não deixe de visitar antes a Primavia. Tudo o que você precisa está em um só lugar. Basta você escolher a sua marca e também o seu veículo. E agora eu quero falar para você que acompanha o Tocantins Rural há muito tempo e fala assim, eu tenho uma dúvida, eu preciso enviar para o pessoal que produz o Tocantins Rural. Envie a sua sugestão, a sua pergunta, a sua curiosidade para o WhatsApp 63999200009. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, a transferência de terras da União para o estado do Tocantins. Não saia daí que eu volto já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT e agora nós vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico. Mais de 12 organizações da sociedade civil estão se mobilizando contra o projeto que prevê que todas as terras da União aqui do estado do Tocantins passem a ser administradas pelo estado do Tocantins. Para entender melhor sobre esse assunto, conversamos agora com Fátima Dourado, ela que é advogada da Coalizão Vozes do Tocantins. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui, Fátima. Bom dia, Sara. Obrigada também pela oportunidade de poder falar de um tema tão importante, na atualidade aqui para o nosso estado e para o país, e para o mundo, Para o mundo, certo. A gente começa falando, Fátima, o que de prejuízo pode acarretar para o estado do Tocantins essas terras sendo descentralizadas da União e sendo destinadas aqui ao domínio do estado do Tocantins? Olha, a Constituição Federal, ela destinou um capítulo próprio para esse tema, para a política agrária, dada a importância que esse tema tem para o país e para toda a população. Com relação especificamente à política agrária, o artigo 188 ele prevê que a destinação das terras públicas devolutas, elas devem ser compatibilizadas com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, os movimentos sociais, eles veem como um problema em relação à PL 1199, proposta no Senado, o fato de que ela não prevê a compatibilização com a política nacional de reforma agrária. Então, essa é uma das preocupações, além de outras. Além de outras. Para a gente contextualizar melhor, explica para a gente quem são essas vozes do estado do Tocantins que veem isso com preocupação. Olha, são várias organizações dos movimentos sociais, entidades civis, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra,
a Onça d'Água, o Movimento Sem Terra, o Movimento Estadual de Direitos Humanos, e mais cerca aí de 15 organizações estão juntas, né, nessa articulação. Certo. O que o governo prevê, então, é que a descentralização das terras que hoje no estado do Tocantins são sob domínio da União, que elas venham para o estado do Tocantins, fiquem sob domínio do estado do Tocantins e que ele consiga fazer essa reforma agrária. A senhora acredita que essa reforma agrária pode ser feita a partir do estado do Tocantins, pelo governo do estado do Tocantins? Ela pode ser feita desde que seja criados mecanismos, né, legislações de proteção às populações mais vulneráveis. Por exemplo, há necessidade de se ter um plano de gestão e regularização fundiária aqui no estado do Tocantins. Por exemplo, as comunidades quilombolas são mais de 50 aqui no estado, apenas uma tem a titularidade coletiva de suas terras, ou seja, é necessário que se crie a lei de regularização fundiária dos territórios quilombolas, para que as terras sejam destinadas de forma e regularizadas para eles. Há necessidade de construir um plano estadual de reforma agrária, né? Isso tem que ficar muito claro na legislação, para quem essas terras vão ser destinadas, né? Nós estamos vivendo hoje uma outra preocupação que a coalizão Vozes do Tocantins por Justiça Climática tem, é com relação à preservação ambiental. O Tocantins, ele está hoje entre os estados que mais desmata no país. Somente no mês de outubro do ano de 2023, ele foi responsável por 29% do desmatamento na região do Cerrado. Então, isso é muito preocupante. Nós vivemos uma crise climática muito grande, né? Onde há fortes chuvas em determinadas regiões, alagamentos temporais, e em outras são secas, inclusive aqui no estado do Tocantins, a região sudeste, né, e sul, agora nesses últimos tempos, tem sofrido com as secas constantes, e que vem prejudicando, inclusive, né, o próprio agronegócio. Nós vimos aí que o estado, no ano passado, teve que entrar com um apoio, um subsídio, né, para os produtores que tiveram prejuízos. E esse subsídio ele deve ser estendido também para os pequenos produtores que também tiveram prejuízos. Certo, a senhora falou das comunidades tradicionais, né, dos ribeirinhos, dos quilombolas aqui no estado do Tocantins. Esse projeto de lei sendo aprovado e tendo, né, essas terras da União vindo aqui para o estado do Tocantins, quais seriam os prejuízos para essas comunidades tradicionais? A outra preocupação que os movimentos sociais têm apresentado é com relação aos conflitos agrários, né? A falta de planejamento e gestão dos territórios aqui no Tocantins causa, né, aumenta a grilagem de terras. A exemplo, por exemplo, da comunidade quilombola Rio Preto, né, que teve vários ataques no ano passado por parte de grileiros. Então, assim, essa é uma grande preocupação que os movimentos sociais têm com relação a esse repasse de terras para o estado do Tocantins, sem que haja um planejamento, sem que haja um plano estruturado, né, de utilização dessas terras. Nós vemos que o problema da terra no estado do Tocantins não é o fato do governo federal fazer a gestão ou o governo estadual. O problema está na falta de uma política fundiária, né, de uma legislação que determine, que deixe claro quem serão beneficiados com o repasse das terras públicas devolutas aqui no estado do Tocantins. Excelente. Doutora Fátima, eu gostaria de agradecer muito a participação da senhora aqui e agradecer também pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Sara, pela oportunidade. Estamos à disposição. Procurando pelas melhores ferramentas, máquinas e parafusos? Na Ferpan é o lugar certo. Além disso, você pode adquirir o seu produto sem sair de casa. É muito fácil, compre pelo site ferpan.com.br e receba na sua porta. Se preferir, é só retirar diretamente em uma das lojas após 2 horas de confirmação do pagamento. É rápido e prático. Compre também pelo WhatsApp 2111 3600. Nosso giro de notícias está chegando com mais informações do agronegócio tocantinense. O preço do arroz continua incomodando os consumidores. O queridinho do país está cada vez mais caro e fazendo todo mundo pesquisar muito.
Segundo economistas, a tendência é que a alta não seja tão intensa quanto os aumentos registrados em 2020, 2021 e também em 2022. Mas o avanço pode gerar desconforto para o bolso, principalmente dos mais pobres. Se virando e andando, não vai num, vai no outro e achar o lugarzinho que dá para comprar. Mas não tá fácil não. Assim como o José, que está se virando para encontrar o arroz mais em conta, o Odaí também tem pesquisado, mas segundo ele, não adianta, está tudo mais caro. Não tem para onde correr não, sai da faca e cai no espeto. Não tem para onde não, tem que comprar. A saga dos brasileiros para encontrar um arroz um pouquinho mais barato continua. Aqui neste atacadão, em Palmas, a gente encontrou vários preços, claro, dependendo da marca. Esta marca, por exemplo, está custando R$ 39,99, um pouquinho mais barato se comprar no atacado. Aqui mais na frente já encontramos um arroz de outra marca, um pouquinho mais barato, R$ 35,49 e no atacado R$ 35,09. O arroz integral está custando cerca de R$ 42. Então, para encontrar o arroz mais barato, para economizar, o palmense, o tocantinense, ele precisa andar em mais estabelecimentos, precisa fazer aquela pesquisa, ir anotando e aí depois comprar para assim tentar fazer aquela economia que com certeza o bolso agradece. Mas tudo isso também é a questão da questão da chuva lá no sul, né? Então a gente tem que rever muita coisa em relação a isso, né? Obviamente que do ano de 2023 agora para o início de 2024, eu creio que as coisas tendem a ficar bem pior, né? Mas assim, mas a gente tem que levar em consideração essas coisas, né? A questão do climático, né? Aí as pessoas falam a questão do arroz, tá tudo subindo, mas tem que ver também a questão da chuva no sul, que é onde que é a maior produtividade de arroz que vem para cá, né? Creio que seja isso também, né? Melhor pensar dessa forma, né? Chega ao fim mais uma edição do Tocantins Rural, mas segunda-feira nós estaremos de volta trazendo para você, nas primeiras horas da manhã, notícias importantes do agronegócio. E se você busca por mais conteúdos e atualizações, não deixe de visitar o nosso site tocantinsrural.com.br. Desejamos a você um excelente dia e um excelente final de semana. Até segunda-feira!